Meus queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio. Nós estamos reunidos mais uma vez para estudar mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando uma lição maravilhosa, profunda e muito relevante no que diz respeito ao que a igreja, ao que o Brasil e que o mundo passa neste momento. Neste terceiro trimestre de 2020, nós estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje é a lição de número 8. Já chegamos na lição de número 8 e tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. A lição de hoje, a lição 8, as causas da desunião devem ser eliminadas, elas têm 4 tópicos, que são, primeiro tópico, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O segundo tópico, a união entre judeus estava ameaçada. O terceiro tópico, Neemias solucionou o problema. E o quarto e último tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus. Desde já nós queremos louvar a Deus pela sua vida, por até esta lição 8 você está conosco. Se você ainda não assistiu às lições anteriores, logo aqui acima no vídeo está saindo o card, onde você também vai estudar as demais lições que até então nós já estudamos nesse terceiro trimestre de 2020. Desde já eu peço a você para que você confira se você é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, aqui do meu lado está assinar canal. Você vai lá, clica e se inscreve no nosso canal. Também compartilha para a sua família, para os seus amigos, para os seus grupos na igreja esse vídeo, para que também a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. E se você der o joinha aí no vídeo também, agora ou no final, nós agradecemos também em nome de Jesus. Amém? Então vamos estudar a lição de número 8, que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. A palavra-chave desta lição é comunhão. O povo de Deus, ele caminha em vitória, de glória em glória, por conta do resultado desta comunhão. Primeiramente, comunhão com Deus e, em segundo, comunhão uns com os outros. Não é à toa que o primeiro e o segundo grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Dando uma definição de comunhão, a palavra comunhão vem do termo grego koinonia e significa basicamente companheirismo, participação, interesses em comum, compartilhamento de realizações, participação no que diz respeito à igreja, naquilo que é recebido da parte de Deus, no sentido das bênçãos, dos dons espirituais. Estar em comunhão também caracterizava o povo eleito de Deus lá no início, o povo de Israel. Na antiga aliança, quando o povo de Israel caminhava, eles eram tidos como só um homem. A comunhão de Israel com Deus, a busca pela fidelidade, por obedecer todos os preceitos, os mandamentos e as ordenanças, fazia com que todas as nações vissem em Israel a manifestação do poder de Deus e a vitória sobre todas as cidades fortificadas, sobre todos os exércitos, sobre todos os gigantes, diante daquilo que era impossível. Sempre Deus deu a Israel vitória, Israel com um número bem menor do que os inimigos, porque Deus era com o povo. Em alguns momentos, quando o Israel não estava em comunhão com Deus, ou quando alguns poucos números dos integrantes do povo de Deus desobedeciam a Deus, aí vinha tragédias, aí vinha o mal e o prejuízo na coletividade. A comunhão, ela é, muitas vezes, passada por situações constrangedoras e arriscada a perca da própria bênção de Deus por conta do erro de uma, de duas, de 10 pessoas. A importância de termos comunhão uns com os outros e de nos privarmos dessa comunhão com o mundo, estarmos unidos em Cristo, faz com que nós venhamos a nos santificar e exortarmos uns aos outros a caminhar mutuamente, fazendo da palavra de Deus o nosso guia e o nosso alvo. Perseverar na comunhão é o reflexo da sabedoria e de uma vida espiritual. Quem persevera na verdadeira comunhão, que vai muito além do que nos ajuntarmos em um lugar. A verdadeira comunhão é aquilo que nós iremos estudar nesta lição, dentro do contexto do retorno do povo de Deus do cativeiro para o Israel que estava em dificuldades.
Israel que estava começando a reconstruir o templo, começando a voltar para a lei, e os muros agora estavam sendo reconstruídos pelo governante Neemias, juntamente com todo o povo, em uma plena comunhão que fez com que essa obra prosperasse de forma assustadora. Mas no meio de toda essa prosperidade, de toda essa comunhão, surgiu grandes problemas que desafiou Neemias e os demais irmãos a tomar atitudes diante de Deus e diante de uns para com os outros. Essa submissão à vontade de Deus e também ao benefício do outro fez com que a comunhão fosse restabelecida. No nosso primeiro tópico, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Diz respeito a um ânimo dos que estavam em cativeiro pelo fato de Deus ter usado um poderoso governante para permitir que aqueles que fossem do povo judeu e que estivessem em comunhão com Deus voltassem para reconstruir a sua terra assolada. Em Esdras, capítulo 1, nós vemos o rei Ciro trazendo o edito que animou o povo de Deus para reconstruir. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2 e 3, o texto diz: Assim diz Ciro, rei Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu ordem de todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todos sabem que o livro do profeta Isaías está profetizando que Deus faria uma coisa nova, que diz de Ciro é meu pastor, e Deus se utilizou de Ciro para isso. Agora os judeus que estavam entristecidos e aflitos no cativeiro recebem uma grande ordem que traz para eles como uma renovação. E agora todos eles reunidos começam a subir para a terra de Israel, em especial para a cidade de Jerusalém, para reconstruir a sua vida, para recomeçar, para começar a buscar a Deus novamente. E a base desta união se iniciou dessa palavra de autoridade, deste edito do rei Ciro, que fez com que o povo começasse a regressar. Deus estava com o povo. E Deus levantou os seus profetas para animar o povo para construir a casa que eles estavam desanimados. Deus fez com que alguém achasse a palavra de Deus e agora a palavra de Deus novamente voltou. O povo está chorando arrependido. O povo está despedindo o jugo desigual. O povo está decidindo a obedecer à lei de Moisés, está sentindo-se renovado. Porém, o povo não se sente seguro. Existem oposição, existem pessoas que já estavam na terra e que agora se acham donos daquele lugar. Mas quando se tem promessa de Deus, as coisas que se levantam contra essa promessa são apenas aqueles empecilhos necessários para que Deus possa honrar aquele que perseverar em meio às aflições. E o povo está voltando agora para a terra de Israel, exemplificando e expressando a sua união que Israel sempre teve. Israel caminhava na presença de Deus de forma possante. Israel só perdia as batalhas e só perdia as guerras, como por exemplo, na aldeia de Ebenezer, Israel perdeu a batalha porque Israel estava sem a arca do Senhor. Na segunda vez, na batalha próxima a esta mesma aldeia, Israel já estava em obediência com a arca, ou seja, com a presença, e eles venceram a batalha. Até no lugar onde eles foram envergonhados, eles venceram a batalha. Por isso que eles levantaram uma pedra de ajuda e colocaram o nome dessa pedra de ajuda de Ebenezer, porque até aqui, nesse lugar de vergonha, o Senhor nos ajudou. Deus estava com o povo. O Deus é o Deus da renovação, é o Deus da restauração. É o Deus que sopra o seu espírito e aqueles que estão caídos se colocam de pé como um exército grande e extremo. A base dessa união é o único Deus verdadeiro, obedecer aos seus preceitos, amar uns aos outros, guardar-se de forma coletiva nos mandamentos de Deus para que Deus abençoe também todo o povo. Israel agora está alcançando isso em Deus. É um momento de restauração, é um momento de crescimento, é um momento de glória. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Então, o povo de Deus está voltando a ser feliz novamente. A comunhão de Israel com Deus também simboliza a comunhão que a igreja deve ter com seu Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma tal união com o Espírito e uns com os outros, que a igreja ela cumpre o mandado de Deus nesta vida de anunciar a todos o arrependimento e de que Deus está se reconciliando com todo mundo, pregando o evangelho da reconciliação
a palavra do arrependimento e andando na presença de Deus. E em Cristo, cumpre-se a palavra, que a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 16, o apóstolo Paulo diz: "E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus." A diferença de Israel para o novo Israel, ou seja, para a igreja e esta comunhão com Deus, diz respeito a algo que é bem peculiar, porque a igreja é uma comunhão de todos os povos e de todas as nações pela fé em Cristo Jesus. Diferente de Israel, da sua nacionalidade, do seu exclusivismo e que apenas essa nação eleita é o povo escolhido por Deus. Toda essa barreira que impedia que as outras nações fizessem parte da mesma herança e das mesmas bênçãos de Israel foi quebrada. E hoje, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 28, não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós podemos aprender isso na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e no capítulo 3, onde Paulo explica o mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo, onde Deus se utiliza da nação de Israel como um pedagogo, como o projeto do macro, o micro como o projeto do macro. Deus teve o desejo e concluiu a sua obra de que todas as pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas fossem salvos em Cristo Jesus. Nós podemos ver em Efésios capítulo 2, dos versículos 12 em diante, que diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando para o que hoje é a igreja, que antes eles estavam como gentios longe das bênçãos de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Cristo, chegastes perto. Hoje nós podemos desfrutar das bênçãos e das heranças de Deus, daquilo que Deus falou inicialmente para Abraão, que de ti seria benditas todas as famílias da terra, através deste mistério que aprouve a Deus revelar ao apóstolo Paulo. Esse mistério que é comparado à comunhão entre um homem e uma mulher. Tanto que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, e lá no finalzinho, no versículo 32, ele diz: "Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja." Ainda em Efésios 2, do 14 em diante, diz: "Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz." Antes, Israel na antiga aliança era tido como um só homem em obediência diante de Deus, como um corpo, que é um dos símbolos da igreja no Novo Testamento. Agora, esse corpo agora é um novo homem, não é mais o velho homem ou a velha aliança. Agora é um novo homem e uma nova aliança. E a igreja é composta por pessoas que nasceram de novo, nasceram do alto pela morada e pelo selo do Espírito Santo nas suas vidas. E hoje, essas pessoas que nasceram de novo, não apenas as que se ajuntam, mas as que se unem em Cristo Jesus, essas pessoas formam a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A reunião tirada para fora do sistema mundano para servir ao Senhor Deus conforme as regras e conforme ao código de ética cristão estabelecido pela palavra de Deus. Ainda em Efésios capítulo 2, do versículo 16 em diante, diz: "E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, Cristo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus." A família de Deus cresceu. Se iniciou com Abraão, se iniciou com Sara, com Isaac, com Jacó, com tudo aquilo que deveria o povo de Deus, submisso àquelas leis cerimoniais ministradas pelo sumo sacerdote e pelos levitas, a se aproximarem de Deus. Em Cristo Jesus, a carne, o seu véu, foi rasgado. E agora a presença da Arca da Aliança tem agora acesso a toda a carne ou a toda pessoa que crê. E isso é a Igreja do Senhor. Esse é o povo separado de Deus.
E para a conservação dessa comunhão em Cristo e perseverança até a volta do Senhor, é preciso a palavra-chave desta lição entrar em ação, que é a koinonia, ou seja, a comunhão uns com os outros em Cristo. Em momentos de crise, é comum nos adaptarmos a algumas situações para a sobrevivência. Isso é natural do ser humano. Também é caracterizado, nos momentos em que nós estamos passando, uma crise na comunhão entre os irmãos. A dificuldade que algumas pessoas estão tendo em ter a sua comunhão presencial, junto uns com os outros, a fim de adorar a Deus e de comunicar a palavra de Deus de uns para com os outros. Primeiramente, por conta das leis e das autoridades que muitas vezes impediram de forma legal essa união. Mas conforme isso vai passando, alguns fenômenos, não muito bons, alguns fenômenos negativos vão acontecendo. Algumas pessoas acomodadas, algumas pessoas começam a permanecer mais longe da comunhão uns com os outros, dizendo que assim como eu passei a crise sem ter comunicação com você, eu viverei toda a minha vida longe desta comunhão. É impossível nós termos uma saúde espiritual e mental estando longe da comunhão uns com os outros. Eu preciso ouvir a manifestação dos dons de Deus na vida do meu irmão. Eu preciso cumprimentá-lo, eu preciso abraçá-lo, eu preciso conversar com ele. Eu preciso sentir o seu sorriso e a sua disponibilidade de abençoar uns aos outros. E quando nós nos reunimos, nós sentimos isso. Então, quais são os benefícios dessa comunhão ou dessa união da igreja? Vamos lá. Então, os benefícios de uma igreja unida. Primeiro, apoio espiritual para as vidas. Quando nós estamos unidos em Cristo, nós pregamos a palavra de Deus, exortamos uns aos outros quanto às Escrituras, e Escritura é vida, Escritura é saúde espiritual, Escritura é mente fortalecida. Segundo, ajuda nos momentos difíceis. A Bíblia diz que nós levamos as cargas uns dos outros. E quanto mais nos comunicamos e conversamos e nos reunimos, nós podemos ver a necessidade uns dos outros. Não apenas por revelação sobrenatural, mas sim por estar em comunhão uns com os outros, nós podemos estar mais próximos para ajudar aquele que faz parte daquela comunhão conosco, não deixando de lado que a igreja ela tem a sua função social no mundo e ela ajuda a quem precisar. Terceiro, força e proteção. Quando o povo de Deus voltava do cativeiro da Babilônia, Esdras exorta o povo e diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E é comum, e você sabe disso, você que congrega, você que se reúne uns com os outros, que quando nos reunimos para falar de Deus, para cantar louvores ao Senhor, nós podemos até ter adentrado ao templo ou a qualquer lugar da reunião, meio entristecido ou incomodado com alguma coisa. Mas logo nós somos cheios da alegria do Espírito Santo. E isso é o que motiva a igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, preocupado com isso, quando estaria ausente na sua ascensão, ele disse: por um pouco vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que ele disse isso? Por causa da descida do Espírito. Essa comunhão do Espírito Santo sobre nós e no meio de nós. E quando nós compartilhamos, essa é uma das palavras-chave da comunhão, quando nós compartilhamos essa alegria uns com os outros, nós nos motivamos. Não é uma motivação profissional ou carnal, é a motivação do Espírito de Deus. O interessante é que significa Deus dentro de. Quando nós interpretamos a palavra entusiasmo, do grego entusiasmos, que é quase a mesma grafia, a palavra entusiasmo significa Deus dentro de. E alguém só poderá ter algum entusiasmo de vida para viver de fato vivo, com um brilho nos olhos, com objetivo na vida, se essa pessoa, primeiro, tiver comunhão com Deus e, segundo, expressar essa comunhão para o próximo, para os seus familiares e para aqueles a quem ele congrega. Então, primeiro, temos apoio espiritual para as nossas vidas, temos ajuda nos momentos difíceis, temos força e proteção. E terceiro, nós somos um testemunho de Cristo para o mundo. Nós somos uma carta para o mundo.
Muitas pessoas desejam conhecer a Cristo e a igreja porque olham para nós e veem que o nosso comportamento é diferenciado. Vê que nos momentos das aflições, o cristão ele não sente aquele desespero. E por mais que chegue a esse nível, ele é logo consolado pela ação do Espírito Santo mediante a esta comunhão. As pessoas veem em nós um testemunho de Cristo e elas cobram da igreja e cobram dos crentes, daqueles que servem a Cristo, essa fidelidade, essa ousadia, esse entusiasmo e essa alegria que só aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo podem ter. Todos sabem que desde a antiga aliança, Deus permitiu que Davi e que Salomão construíssem uma casa para ele, para lá haver o memorial do nome de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens. Ao decorrer das Sagradas Escrituras, nós vemos que o templo que Deus habita é aquele que Ele mesmo construiu, que somos nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então nós somos casa, nós somos corpo. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele diz, e viremos a Ele e faremos nele morada. Então Deus mora dentro de nós e está no meio de nós como igreja, aqueles que têm comunhão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, comunhão, ali eu estou no meio deles. Pedro, falando dessa importância dessa casa espiritual, dessa comunhão de nós que somos as pedras que edificam essa casa espiritual, ele disse em 1 Pedro 2, 4 e 5, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, falando sobre isso, não tem como nós falarmos sobre a adoração. A adoração, basicamente, está intrinsecamente ligada a uma vida voltada para Deus. Também, nós devemos confessar e adorar a Deus pelo fruto dos nossos lábios, aquilo que confessa a Cristo. Não negar a Cristo é adoração. Abrir a boca para cantar louvores a Cristo é adoração. Trazer uma parte dos seus haveres e honrar a Deus segundo aquilo que Ele tem lhe abençoado também é adoração. Mas, no fundamento de todo esse ensinamento, a adoração é você se entregar a Deus de espírito, alma e corpo. Davi disse que o teu louvor estará continuamente na minha boca. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores de Israel, ou seja, Israel adora a Deus. Quando Israel adora, os louvores de Israel são direcionados apenas a Deus. Então, é um povo especial, é um povo separado, é um povo que pela comunhão, eles têm, outra palavra-chave, a manutenção espiritual para perseverar nesta vida. Quando nós temos essa comunhão, nós perseveramos juntos, ajudamos uns aos outros. Muitas vezes, e na maioria delas, até indiretamente no que diz respeito à pregação e ao ensinamento da palavra de Deus. Não sabemos como as pessoas adentram as portas dos templos, muitas delas até pensando em tirar a própria vida. E alguém, na sua simplicidade, abre as Sagradas Escrituras, lê um texto bíblico, expõe alguns minutos das verdades bíblicas e essa pessoa sai com desejo de viver, com desejo de glorificar a Deus, porque o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então aqui eu já quero iniciar aplicando para você que me assiste nesse momento. Não despreze a comunhão de uns para com os outros. A comunhão em Cristo na família, em primeiro lugar, e a comunhão em Cristo entre os congregados, entre os membros, entre os irmãos na igreja. É um momento de aflição, muitas vezes, que as pessoas passam. Um momento de estar um pouco mais acomodado, um pouco mais pesado e desanimado. Mas o Espírito Santo, que sopra a sua alegria, ele renova essa comunhão com força, com glória, com poder e com sabedoria. Como essa união da igreja é formada ou estabelecida e quais são os benefícios dela? O filho de Davi, Salomão, ele diz que o cordão de 3 dobras é difícil de se arrebentar. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, no versículo 22, ele diz, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Essa comunhão que os discípulos de Jesus, que os alunos de Jesus, que a igreja tem com ele, faz com que a comunhão que Cristo e a Trindade têm entre si confirme essa comunhão, fazendo com que essas pessoas sejam conservadas e salvas.
Veja o que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Sempre quando as Sagradas Escrituras vão falar da Trindade, fala desta intrínseca comunhão que em todos os momentos e em toda a ação de Jesus Cristo aqui na Terra, a Trindade estava manifestada e estava presente. Um dos exemplos é a ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que Ele mesmo se levantou dos mortos. E a Bíblia diz que o poder do Espírito Santo levantou Jesus Cristo dos mortos. A Trindade está mostrando, nós temos comunhão uns com os outros. E essa é a firmeza. É o tripé da firmeza. A Trindade está firme. E aqueles que estão unidos em Cristo estão juntos com Deus. Estão tendo comunhão com Deus. O Salmo 133, que é o Salmo da comunhão, diz: ó quão bom e quão suave. Então o texto está dizendo, é bom e é suave que os irmãos vivem em união. E ele compara com o agradável sentimento do óleo descendo sobre a consagração do sacerdote, sobre a cabeça, sobre a barba e sobre as vestes do sacerdote. Aquilo que é agradável, o momento de alegria, o momento de gozo, o momento de felicidade, também é caracterizado por esta união que a igreja deve ter. Então, a união uns com os outros é bom e é suave. E a desunião é ruim e é pesado. O antônimo deve ser empregado quando há desunião. Não há como seguirmos de glória em glória e de vitória em Cristo quando há desunião uns com os outros. Porque o próprio Cristo disse que quando nós ajudamos alguém, abençoamos alguém, damos um copo de água a alguém, a Ele mesmo nós estamos fazendo. Então, a manifestação e a expressão do amor de Deus, de nós para com os outros, é isso que mostra que realmente nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver um texto que mostra isso de forma clara, que é João, capítulo 13, e o versículo 35, que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja o que diz João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Alguns textos das Sagradas Escrituras que nós sempre gostamos de citar mostram que ele só será realidade da nossa vida se nós obedecermos e fizermos a vontade de Deus. É comum, dentro do contexto de João, do 14 ao 17, nós lermos o texto que diz: e tudo que pedires em meu nome, eu farei. E com isso nós declaramos e usamos como um mantra, e tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele vai nos dar. Só que o texto está mostrando o contexto. O texto diz que aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que são amigos de Jesus e discípulos de Jesus, essas são as 4 características, esses sim, tudo que pedirdes em nome do Senhor Jesus, receberão. Porque quanto mais proximidade nós temos com Jesus, mais aquilo que nós pedimos para a própria glória do Senhor e para o benefício do coletivo, para o benefício da Igreja de Cristo. Veja que interessante. Não é apenas pedir, mas estar em comunhão com Cristo, nós saberemos o que pedir. Porque Paulo disse que nós nem sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito. Então isso significa que se nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós saberemos o que pedir para benefício próprio, mas também para benefício dos nossos familiares e para benefício de toda a igreja. Saímos do nosso primeiro tópico, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro, para o nosso segundo tópico, a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça que havia dentro dessa união, da volta ou do retorno do povo do cativeiro da Babilônia? Todos sabem, em especial por causa da lição anterior, que havia a oposição dos samaritanos contra a obra que Neemias realizava. Mas não é isso que o capítulo 5 e a lição desta semana trata. Por mais que houvessem os inimigos, Deus providenciou para que esses inimigos fossem envergonhados, e a união e a força que Deus deu ao povo foi tão grande que Neemias, como o grande governador, como o grande tisata, como o grande administrador, fez com que a união do povo fosse tão grande que cada um construísse uma parte do muro que estava de frente à sua casa, fazendo com que o muro fosse reconstruído com um tempo recorde. Porém, todos sabem que no início do livro de Neemias, Neemias se entristece, passa a orar, a jejuar e a buscar a Deus, porque ele ficou sabendo que o povo estava em grande miséria e em vergonha.
E essa miséria e essa crise, ela não se resolveu de uma hora para outra. Enquanto o muro estava sendo reconstruído, o povo estava em grande necessidade. O povo precisava de comida, precisava de trigo. E o que aconteceu? Alguns irmãos dentro dessa situação, que já estavam ricos por doar, ou melhor, por emprestar a parte daquilo que possuía para os irmãos se alimentarem, agora estão fazendo com que os irmãos sejam verdadeiros escravos. A situação era tão difícil que os pais já não tinham mais controle das suas filhas e dos seus filhos, porque eles estavam vendidos ao seu irmão judeu, porque eles deviam muito. Até para pagar o tributo do rei, porque Israel é uma colônia do rei Artaxerxes, eles pediam dinheiro emprestado. Então era dinheiro emprestado por cima de dinheiro emprestado. E todos sabem que na palavra de Deus nós temos um dos pecados que é cobrar usura do seu irmão, que é cobrar juros excessivos do seu irmão. Mas antes de falar de juros e de usura e qual é a diferença dos dois, vamos ver a situação aqui no capítulo 5 do livro de Neemias, do versículo 1 ao versículo 5, nós iremos ler esse texto. A partir do versículo 1 do capítulo 5, diz que foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus. Por quê? Porque eles diziam, com os nossos filhos e as nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. E outros diziam, nossas terras, nossas vinhas, nossas casas empenhamos para tomar trigo nesta fome. Também há quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Versículo 5 diz, agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem seus servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. A situação estava difícil entre irmãos, a comunhão estava difícil entre irmãos. O povo de Deus estava todo mundo animado, porque o templo estava levantando, a palavra estava de volta, mas havia uma situação social difícil. Até o próprio Neemias era um dos ricos que emprestou dinheiro para os pobres e para aqueles que necessitavam. E agora, como resolver essa causa, como resolver esse litígio, como resolver essa situação tão difícil no meio da crise? A crise ela é caracterizada, conforme o dicionário, de uma situação que evolui do melhor para o pior. Então, na crise, a situação já está complicando, já está difícil, então aparece algo para complicar ainda mais, para tornar as coisas ainda mais difíceis. E aí onde entra a ação de um grande administrador com a bênção de Deus sobre a sua vida para resolver essa questão. Como deveria ser tratada essa questão de usura e de juros de um irmão judeu para um irmão judeu? A lei de Moisés, ou a repetição dessas leis, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 19 e 20, diz: até o irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste à usura. Ao estranho emprestarás a usura, porém a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em tudo que puseres a tua mão na terra, a qual passas a possuir. Com o tempo, em especial no século XV, as palavras juros e usura, que seriam sinônimas, passaram a ser palavras diferenciadas. Dentro do mercado, aquilo que era permitido cobrar acima daquilo que foi emprestado passou a ser chamado de juros. Então o juro do mercado está 4% ou 6%. Se isso fosse cobrado, então estava dentro da lei e era permitido e não era transgressão. Agora, o que era cobrado de forma exorbitante ou acima disso, aí sim passou a ser chamado usura. Então, usura é crime. Cobrar acima daquilo que é estipulado pela lei, né, o mercado, é transgressão, é crime, é pecado. Salmo de número 15, temos características daqueles que vão entrar no tabernáculo. E dentre essas características, fala sobre a sinceridade, fala sobre aquele que não difama o seu próximo, fala aquele que não despreza com seus olhos o próximo, fala daquele que honra a Deus. Mas no versículo 5 do capítulo 15 de Salmos, ou melhor, do número 15, Salmos, diz: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. A comunhão entre os irmãos na época de Neemias e a comunhão entre os irmãos na igreja
ela é ameaçada quando nós transgredimos a palavra de Deus em detrimento de tentar tirar alguma vantagem, ganhar em cima daquilo que é ilícito. Quando Jesus olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A casa, literal de Mateus, mas a casa espiritual, ou seja, porque hoje veio salvação a esta casa. Então Zaqueu agora é alguém arrependido, é alguém salvo em Cristo. E ele diz: se eu defraudei alguém, eu o restituo quadruplicado. A lei dos judeus dizia isso, sobre essa restituição quadruplicada. Então nós mostramos, através das Sagradas Escrituras, que Zaqueu ele está arrependido, está voltando atrás com tudo isso. É necessário hoje, no meio do povo de Deus, na comunhão que nós temos uns com os outros, nos arrepender dos nossos contratos que não agradaram a Deus e que não vão de acordo com as coisas que estão dentro da lei dos homens. Então, o Israel, o povo de Deus, no tempo de Neemias, estava ameaçado, porque os irmãos estavam se promovendo em cima da miséria dos outros. E as famílias estavam sendo dilaceradas, a comunhão estava difícil. Até os impostos para os governantes não estavam sendo pagos, ou seja, pessoas estavam ficando com o nome sujo no mercado, podemos dizer assim, por conta dessa falta de diligência, né, dos irmãos em Cristo. E essa comunhão do povo de Israel, dos judeus, na época de Neemias, ela deveria ser restaurada, porque estão dentro de um processo de restauração, dentro de um processo de retorno, do processo de voltar para Deus. E veja que o povo não se entregou completamente a esta causa ainda, mas Neemias vai agir. E aí é onde está a diferença. Neemias vai entrar em ação e Deus vai abençoar. Meus queridos e amados irmãos, já estudamos o tópico primeiro, que fala sobre a união que caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Já estudamos o tópico de número 2, a união entre judeus estava ameaçada. E agora nós iremos adentrar no tópico de número 3, Neemias solucionou o problema. E aqui eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar conosco até esse momento. Lembrar você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, não demora, é bem rapidinho. Aí do lado, assinar canal. Você clica e vai abrir a tela inscrever-se. E você clica e aí já vai estar inscrito no nosso canal. Também compartilhe esse estudo para que as pessoas possam desfrutar um pouco mais a respeito do que é comunhão, do tratamento que nós temos que ter uns com os outros. E dá o like, o joinha aí para nos ajudar. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico. O terceiro tópico, Neemias solucionou o problema quando o clamor das mulheres, principalmente, a despeito do que elas sofriam, chegou aos ouvidos de Neemias. No capítulo 5 de Neemias e o versículo 6, o texto diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. A ação tomada por Neemias como líder, como aquele que foi levantado por Deus, debaixo da ordem de Ciro para vir a Jerusalém para a reconstrução do templo, foi essa. Ele ajuntou o povo para uma reunião. Ele colocou as cartas na mesa para resolver tal coisa. Porque o povo estava sendo liberto do cativeiro, o povo que estava em escravidão estava saindo da escravidão para a liberdade, mas estavam voltando para um outro tipo de escravidão. A escravidão social, a miséria, né? Algumas pessoas ficando ricas por conta da situação difícil das outras pessoas em cobrar usura, né? E emprestar e cobrar aquilo que é exorbitante. Veja o versículo 7 em diante o que o texto sagrado diz. Considerei comigo mesmo, no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão? E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Neemias ele fez uma grande reunião para tratar sobre essa questão. No versículo 8 ele diz: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. A ação daqueles que receberam a exortação de Neemias foram se calar, ou seja, reconheceram que estavam errados. Que ao invés de se unir para fazer toda a coletividade crescer, para que essa comunhão venha fortalecê-los a cada dia mais, eles mesmos, com as suas atitudes, estavam enfraquecendo os irmãos. Por isso, cabeça baixa, arrependidos. No versículo 9 o texto diz: não é bom o que fazeis. Porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Isso significa que Neemias está dizendo: é perigoso nós nos dividirmos de tal forma
né, e escravizarmos de tal forma uns aos outros, porque nos enfraqueceríamos diante dos nossos inimigos. E já foi falado aqui neste estudo que a comunhão da igreja, a comunhão de uns para com os outros, nos faz forte. Porque a alegria dessas pessoas, elas foram roubadas pelos próprios irmãos. Pessoas que estão do lado, fingindo que desfrutam de uma mesma comunhão, estavam assaltando, roubando, retirando a alegria uns dos outros. Quando falo sobre isso, eu me lembro de Jeremias, antes do povo ir para o cativeiro, que ele profetizava que isso deveria acontecer e que o povo deveria se submeter porque era uma disciplina de Deus. E Jeremias era surrado, Jeremias era envergonhado e tentaram de todas as maneiras tirar a alegria que Jeremias tinha de profetizar a palavra do Senhor. Mas o Deus que renova, renovou Jeremias, e Jeremias entendeu que ele não deveria confiar em si mesmo, não deveria buscar o seu próprio resultado, mas esperar o resultado de Deus, ou aquilo que Deus fez com a sua palavra e com o seu grande poder. No versículo 10, Neemias diz: também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhe tenho dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Olha só, Neemias, um homem rico, também havia emprestado a juros. E ele diz: eu vou deixar esse ganho de lado. Neemias está entrando em um acordo, está deixando de lado também aquele ganho que ele tinha, está dizendo: não vamos cobrar mais juros ou usura dos irmãos. Não vamos enfraquecer mais aqueles que já estão fracos. Ou seja, conforme Ezequiel 37, por exemplo, não vamos pisar nos ossos que já estão sequíssimos para esfarelarmos eles de uma vez por todas. É isso que Neemias está propondo e é isso que vai ser feito. Versículo 11 diz: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis deles. Os juros era tão grande, né, que as pessoas estavam perdendo todas as suas herdades, tudo aquilo que elas possuíam para os seus irmãos que estavam ficando ricos em detrimento daqueles que morriam de fome. Mas Deus agiu através de Neemias. E aqui nós queremos aplicar uma palavra a cada um de nós, para que naquilo que nós, segundo o alcance que a nossa mão tem, pudermos ajudar uns aos outros, para que esses não venham desfalecer. É comum nós fazermos aquela oração, né? Vai lá, Jesus. A oração do vai lá, Jesus é aquela que tira a nossa responsabilidade de estender a mão para ajudar o próximo. É claro que dentro daquilo que é possível, que está ao nosso alcance, nós podemos estender a mão para ajudar alguém, para levantar alguém. Assim era o Jó que agradava a Deus. No contexto do livro de Jó, aquele que estava em necessidade, Jó fortalecia as mãos fracas e os joelhos desconjuntados de todos aqueles que vinham ao poderoso Jó. Quando ele estava na situação difícil, o próprio Jó diz que nem a minha família apareceu. E os que apareceram foram aqueles amigos que não eram tão amigos, que só faziam apontar aquilo que eles entendiam que era pecado na vida de Jó. Dentro de toda essa situação de dificuldade social, de miséria do povo e de alguns ficando ricos em detrimento dos pobres, houve uma decisão. Tanto o líder, diante do clamor do povo, como todos os outros que eram ricos, tomaram uma decisão. E no versículo 12 está escrito: então disseram, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Arrependimento, conversão, mudança de direção, mudar para um outro caminho. Essa metanoia, ou seja, essa mudança de mente, de atitude e de pensamento, fez com que o corpo do povo de Israel e, consequentemente, o corpo da igreja, mediante o nosso arrependimento, possa se ajustar na união novamente, se ajustar naquilo que é bom e agradável. Porque num dado momento, dentro do contexto de Neemias, nada estava sendo bom e nada estava sendo agradável, porque as pessoas trabalhavam para o progresso da obra de Deus, mas viviam em miséria. O quarto e último tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus. Nós devemos tratar com diligência aquilo que foi expresso na palavra de Deus e que trouxe o resultado esperado, tanto dos líderes que deveriam agir assim, como do próprio Deus, para confirmar que de fato havia uma união ali. Existe uma palavra em Mateus capítulo 5 que fala: bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Ser
pacífico não está caracterizado principalmente por alguém que aparta uma briga, mas aquele que promove a paz. Os pacificadores, serão abençoados por Deus e constantemente são, porque aonde eles entram, tudo aquilo que eles administram, tudo aquilo que eles fazem com diligência e com cuidado para sempre trazer a paz, para sempre pacificar. Resolver tensões, resolver crises não é nada fácil. Mas o homem de Deus, o líder da igreja, ele tem a mão do Senhor Deus sobre a sua vida. E há um exemplo clássico e muito conhecido nas Sagradas Escrituras, que é de Salomão, o filho de Davi, que ele, tendo a sabedoria de Deus, recebido este dom que ninguém mais terá como Salomão, o homem mais sábio sobre a terra, resolveu uma causa dificílima entre duas mulheres que dividiam a mesma criança, para tirar de fato o amor do coração daquela que realmente é a mãe. O sábio rei Salomão disse, então parta a criança no meio. Então o soldado, o algoz, iria cortar literalmente a criança no meio e dar um pedaço a cada um. Foi aí onde a mãe verdadeira deixou de lado criar o seu menino para poder ver o menino vivo e disse, não, deixe ela criar, mas não mate ele. E aí Salomão deu o menino àquela que clamou que não matasse. A sabedoria de Deus está sobre os homens de Deus. Baseado nas Sagradas Escrituras, todo tipo de tensão, através de uma vida de oração, mas também de conversa, de reunião, de levantar a causa de verdade para resolver, faz com que as situações venham ser sanadas, venham ser resolvidas. O líder que ele faz vista grossa aos erros, aos pecados, à desunião, às dissensões, ele vai ver a ruína do próprio povo. Enquanto ele contempla as pessoas à sua frente, ele vê o povo se destruindo e se desgastando, porque uma atitude que deveria ser tomada dele não foi tomada. Veja a responsabilidade que está sobre os líderes, veja a responsabilidade que está sobre os pastores, os homens de Deus, os servos de Deus, aqueles que ensinam a palavra, aqueles que anunciam a palavra de Deus. Com uma só palavra, eles podem destruir e arruinar uma comunhão, mas também com uma só palavra, eles podem trazer uma renovação de Deus para aquela comunhão que estava desgastada. E foi o que aconteceu. Neemias tomou a decisão, o povo decidiu voltar e a paz reinou sobre o povo novamente. E agora eles iriam cantar alegremente e festejar alegremente a inauguração dos muros, tendo não ter que pagar aquilo que não era necessário pagar. E cumprindo com os seus deveres diante do rei Artaxerxes, ou seja, dos tributos que eram cobrados na província. Uma coisa importante é não ter medo da comunicação, não ter medo de dialogar. Todos sabem que Davi era um guerreiro. Os seus irmãos eram soldados, mas Davi era de fato um guerreiro verdadeiro. E quando o Golias afugentava e amaldiçoava o povo de Israel durante 40 dias, de manhã e de tarde, Davi, tendo passagem por deixar também alimentos no chefe de 1000, adentrou próximo dos irmãos e viu o que Golias dizia. E ele não deixou de lado. Ele se comunicou tanto com os soldados, tanto com Saul e também com Golias. E essa comunicação aproximou Israel da vitória. E Deus, através de Davi, o que ninguém esperava, pois Davi foi lançado para a morte. O que ninguém esperava aconteceu. O pequeno Davi deu vitória a todo Israel. E se não fosse Davi com a mão de Deus, porque do Senhor é a guerra, disse Davi, o povo de Israel teria sido escravo dos filisteus naquele momento e a história seria outra. Veja que termos a atitude de se comunicar, de dialogar e de buscar resolver o problema, as tensões são acabadas, o medo é retirado, o povo passa por uma efusão de força, de garra e de ousadia, e o nome do Senhor é glorificado e o povo recebe a vitória. É um mandamento de Deus a conservação desta união e desta comunhão em amor para o crescimento, para o aprimoramento do corpo de Cristo. Veja o que diz 1 João capítulo 4, versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Impossível nós amarmos só a Deus. Se nós amamos a Deus, também amamos aquele que dele é nascido. O próprio texto de 1 João 5, 1 mostra isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, ama a Deus que gerou Jesus, também ama ao que dele é nascido, ao que de Jesus é nascido.
Então aquele que ama a Deus, aquele que tem comunhão com Jesus, que tem comunhão com o Espírito Santo, também tem este mandamento. Qual é? Amar o seu irmão. E Jesus vai muito mais além, ele fala sobre amar os vossos inimigos. E como a parábola do bom samaritano nos ensina a amar o próximo, então o que é que a Bíblia nos ensina num contexto geral? A Bíblia ensina a amar o ser humano, amar aquele que é a imagem e semelhança de Deus, ter apreço e se aproximar do ser humano, porque todas as pessoas são especiais, todas as pessoas são escolhidas por Deus. Deus ama a todas as pessoas do mundo, não importa a religião em que as pessoas estejam, Deus ama a todos. E Deus quer que todas essas pessoas venham ter o conhecimento de Deus e não só ter o conhecimento de Deus e negar esse conhecimento, mas venham se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus Cristo e receber a salvação e as heranças eternas. Nós iremos ler agora 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, e com esse texto nós estaremos finalizando com uma coisa que é muito interessante nesse texto, que nós temos que concluir tratando sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o texto diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. É isso mesmo. Esse texto de 2 Coríntios 13, 13 é a tão famosa e conhecida a bênção apostólica, que é aquela em que o ministro, o presbítero, o evangelista, o pastor, aquele líder da igreja, no final das reuniões em que todos estavam juntamente adorando a Deus, ele ministra sobre o povo essa comunhão, enquanto o povo em uma posição de receber essa bênção, abre as suas mãos diante daquela palavra ministrada. O que a palavra está dizendo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o meio pelo qual a ação deste nos trouxe a salvação. E o amor de Deus, que foi a força motivadora desta salvação. E a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Então ele está dando uma importância tão grande à comunhão com o Espírito Santo, que já explicamos que a comunhão com Deus reflete a comunhão com o próximo. Então ele está dizendo, se perseverarem na comunhão, o amor de Deus que é manifestado em vocês, através da graça do Senhor Jesus Cristo, cumprirá a obra da salvação sobre as suas vidas. Então, a importância de estarmos juntos, de congregarmos, de irmos ao templo, de visitarmos os irmãos, de irmos ver os enfermos, sabemos das dificuldades atuais, mas ensinando sobre essa importância, ela é tão grande que fala até de conservarmos ou não na salvação de Cristo Jesus. Perseveremos em nome de Jesus, assim como a igreja primitiva, em Atos 2,42, que perseveravam na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E essa perseverança da comunhão entre irmãos lhes deu a direção do Espírito Santo, do que fazer, aonde ficar, quem levantar, e a igreja ela teve um crescimento assustador. Quer conservar o corpo de Cristo? Quer trazer crescimento para o corpo de Cristo? Então vamos conservar a comunhão uns com os outros e a comunhão com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu só quero pedir mais um minuto da sua atenção e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aí do lado, assinar canal, você se inscreve no nosso canal para receber as atualizações do canal, mais lições da Escola Bíblica e outros estudos que também nós trazemos no canal Marcos Antônio Marquinhos. Amém? Meu nome é Marcos Antônio, compartilha esse vídeo, dá o seu joinha aí e a única coisa que eu posso agora declarar sobre as suas vidas é a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém.